noite. Que acontecimentos marcaram 2025? Um ano em que os desafios se tornaram ainda mais urgentes. Cenas que vão ficar para sempre na nossa memória. Esforços para salvar o planeta. E desastres naturais cada vez mais frequentes. Investigações, chantagens e o resultado de um julgamento histórico no Brasil. Condenar os réus, 67%. Um tarifaço sem precedentes. Ataques. E a brutalidade que resiste às tentativas de paz. A luta sangrenta pela retomada de territórios perdidos para o crime organizado. O alerta pela proteção de crianças e adolescentes. É composto quase que todo de pedófilos. A superação dos nossos atletas. Brasil! Os novos ídolos do esporte. E as conquistas históricas. Os espetáculos que nos emocionaram. E o show que veio das plateias. I'm still here, Brasil! O valor da nossa cultura reconhecido pelos brasileiros. E até por quem não viveu a nossa história. Fernanda Torres. Está começando a Retrospectiva 2025. Em que direção os brasileiros se movimentaram no ano que está terminando? Entre avanços e retrocessos, 2025 escancarou os maiores desafios da nossa sociedade. Rio de Janeiro, 28 de outubro. A ação policial mais letal da história da cidade tem dezenas de mortes confirmadas. Traficantes reagiram à chegada da polícia com barricadas incendiadas e muitos tiros. Vamos resgatar o delegado trabalhado. A polícia afirma que atraiu os traficantes para a rota de fuga na mata para proteger inocentes nas ruas da comunidade. Me ajuda, mozão. Calma. A população assustada correu de volta para casa. Fechou as duas pistas para não passar ninguém. Os pontos de ônibus, nas barcas, trens, metrô. Meu Deus do céu! Nunca a polícia do Rio apreendeu tantos fuzis de uma vez só numa única operação em favelas. Sem esculacho, calma. Vai sair geral, o bagulho é tranquilidade. Mas o chefe da facção escapou. O dia de terror ainda não acabou no Rio de Janeiro. Moradores dos complexos do Alemão e da Penha estão eles mesmos retirando corpos da mata. O número oficial de mortos praticamente dobrou. De 64, saltou para 121. Pessoas incrédulas, em choque. A gente está acompanhando as buscas feitas por moradores que tentam encontrar os corpos de parentes. Eu não criei meu filho para ser bandido. O secretário disse que os mortos usavam roupas de combate. Ele exibiu um vídeo que mostra um dos corpos tendo a roupa cortada ao chegar à Praça São Lucas. Dezenas de famílias choraram seus mortos nessa semana cinza no Rio de Janeiro. Ele morreu em função de defender a população do bem. Com uma pancada no coração da gente. Eu até... não dá vontade de chorar ainda. 5 policiais morreram na mega operação contra o Comando Vermelho. Tirando a vida dos policiais, o resto da operação foi um sucesso. Operação necessária para acabar com o terror que acontece na vida das pessoas todo dia. A decisão do juiz era uma ordem de prisão. Não tinha uma ordem de matança. E houve a matança. Do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. A ação policial no Rio deixou ainda mais explícita a urgência para melhorar a lei contra facções criminosas e milícias. E uma disputa por protagonismo na área de segurança entre governo e oposição.
Depois de 6 versões, a aprovação do projeto antifacção na Câmara. O Senado aprovou o projeto antifacção, que endurece penas e cria impostos sobre bets para gerar recursos para a segurança pública. Por causa dessas alterações, o projeto terá que passar por uma nova votação na Câmara. O crime organizado impõe muitos desafios às autoridades. A Polícia Federal prende o presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Rodrigo Bacelar é suspeito de vazar informações sigilosas da polícia para ajudar um deputado aliado. É o nosso deputado. Pega joia. As investigações revelaram a ligação de TH com a cúpula do Comando Vermelho e de outras facções do Rio. Um facilitador do crime que vestia terno e gravata. 5 dias depois de Alexandre de Moraes mandar prender a Assembleia Legislativa do Rio, mandou soltar o presidente da casa, Rodrigo Bacelar, do União Brasil. Moraes determinou o afastamento de Rodrigo Bacelar da presidência da Alerj, o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares. A Polícia Federal prende o desembargador Macário Ramos Judici Neto na investigação que apura o vazamento da operação contra o ex-deputado TH Joias. De acordo com a Polícia Federal, o desembargador avisou Rodrigo Bacelar sobre o mandado de prisão que ele expediu contra TH Joias. Perseguição, emboscada e um crime brutal. Quem executou Rui Ferraz Fontes? Não foi um crime que aconteceu apenas contra um ex-delegado geral. Ele foi um crime contra as instituições. A polícia não tem mais dúvidas de que o PCC teve envolvimento direto no assassinato de Rui Ferraz Fontes. O poder público vence uma batalha contra o crime organizado. A investigação mostra como o PCC passou a dominar uma cadeia ilegal de produção e de distribuição de combustível adulterado. Da maior ação do poder público brasileiro contra o pilar financeiro do crime organizado no Brasil. O PCC se infiltrou até num dos centros financeiros mais importantes do país, aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O grupo criminoso usava o metanol para adulterar a gasolina e o etanol vendidos em postos pelo país. Extremamente tóxico, extremamente perigoso. A gente não pode sair para tomar uma caipirinha e quase morrer e voltar para casa sem enxergar. A saúde dos brasileiros em perigo. Você não está enxergando quase nada? Não, a minha visão também não. A visão eu perdi também. E o país já tem 15 mortes confirmadas. Peritos de São Paulo concluíram que o metanol presente nas primeiras amostras de bebidas apreendidas não estava lá por acidente. A polícia afirma que a fábrica clandestina comprava etanol de postos de combustíveis, que, por sua vez, usavam metanol para batizar o álcool e a gasolina. Os policiais fecharam fábricas clandestinas de bebidas alcoólicas. O principal antídoto contra a intoxicação por metanol começa a ser distribuído para todo o Brasil. A sociedade exposta a riscos até então invisíveis. Esse, por exemplo, que eu estou mostrando é de um perfil de uma menina de 8 anos brasileira. A maioria das visualizações, likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos. O influenciador Felipe Bressanin Pereira, o Felca, faz um alerta sobre a chamada adultização de menores nas plataformas. O assunto mobilizou parlamentares de diferentes correntes políticas. O Congresso aprovou o projeto de lei para proteger crianças e adolescentes na internet apenas 3 semanas depois que o vídeo do influenciador Felca viralizou. O mundo digital no centro das atenções. O Supremo Tribunal Federal amplia a responsabilidade das redes sociais pelo que publicam. As plataformas devem remover posts considerados criminosos ou ilícitos, mesmo sem ordem judicial. Crimes que poderiam ter sido evitados. E a polícia suspeita que mais uma criança brasileira tenha sido vítima dos desafios perigosos divulgados em redes sociais. Sara Raíssa estava deitada em cima de uma almofada encharcada de desodorante. Ao lado, um frasco vazio e o celular. A gente tem certeza que foi o desodorante, a gente só não sabe o vídeo que ela viu. O aumento de casos de feminicídio escancara uma realidade alarmante.
O motorista passou por cima dela e a arrastou por 1 quilômetro. A mina tá embaixo do carro, desgraçado! Os médicos amputaram as 2 pernas por causa da gravidade das lesões. A jovem Tainara, arrastada pela marginal Tietê por um ex, morreu no hospital depois de 25 dias internada. Mas até quando o Brasil vai assistir a cenas de tamanha covardia? Uma mulher é encurralada pelo namorado dentro de um elevador e leva mais de 60 socos. O domingo foi marcado por protestos em várias cidades do país contra casos de feminicídio. O lema escolhido para esses atos foi Mulheres Vivas. Parece simples, mas não é. E a gente tem que dar um basta a isso. A vida roubada por causa de um celular em São Paulo. Ladrões matam um ciclista que não esboçou nenhuma reação. Antes mesmo de a moto parar, o que estava na garupa disparou um tiro. O ladrão desceu, pegou o celular e fugiu com o comparsa. Nas ruas de todo o país, um desafio diário. Uma operação em 11 estados mira uma rede nacional de receptação e revenda de celulares roubados. Uma operação apreendeu 10 mil aparelhos em locais suspeitos de receptação. E muita gente passou a receber telefonemas com uma boa notícia. Seu celular foi recuperado e se encontra aqui na... Nossa, ele se encontra sério? Sério. Posso ir hoje? Outra boa notícia nas escolas. A proibição de celular dentro de sala, na hora do recreio também. No começo foi um desafio. Meu celular ficou na mochila e eu fiquei pensando, será que alguém me respondeu? Será que tem notícia nova? Será que eu recebi um Pix? Mas a restrição virou aprendizado. Melhorou minha nota, melhorou meu comportamento. Atitudes que mudam a vida das crianças. Um incêndio atingiu uma maternidade que é referência em Fortaleza. Então, cada profissional foi correndo com o bebê. Ninguém combinou nada. Vai abrir o espaço aí, galera! Calma aí, vai cuidar, cuidado! De repente, tantas mãos se juntaram. E as incubadoras precisavam ser religadas o mais rápido possível. Era bebê na calçada, bebê em todo canto. É onde a gente tivemos a iniciativa de trazer os bebês aqui para dentro. As imagens do circuito interno mostram lojas cheias de bebês. Toda a mobilização deu certo. E o Brasil da Ciência. O Instituto Butantan apresenta ao mundo a primeira vacina contra a dengue em dose única. Nós temos uma vitória da ciência brasileira. A revista Nature inclui o brasileiro Luciano Moreira na lista dos cientistas mais importantes do ano. O pesquisador ficou conhecido por criar mosquitos Aedes aegypti com menor chance de transmitir dengue, zika ou chikungunya. São os chamados mosquitos do bem. A Organização Mundial da Saúde concedeu ao Brasil o certificado de eliminação da transmissão do HIV de mãe para filho durante a gestação. É o primeiro país com mais de 100 milhões de habitantes a alcançar essa conquista. Cientistas brasileiros apresentam um tratamento experimental para pacientes com lesão na medula. O que acontece numa lesão é que a comunicação entre esses neurônios é interrompida. E o que a gente descobriu aqui foi uma maneira de fazer com que essa conexão se restabeleça. O Bruno sofreu um acidente de carro em 2018 que causou uma lesão cervical grave. Ergueu uma perna, depois as duas, usou andador e bengala, correu, saltou e hoje caminha pelo campus universitário até os laboratórios onde tudo começou. E aí, consigo levantar, consigo andar, dançar, pular, consigo me movimentar aqui. Então, isso daqui, graças a Deus, me garantiu a minha independência, assim. Realidade ou ilusão produzida por inteligência artificial. Atravessamos o ano tentando descobrir se aquilo que parece realmente é. Nossa reportagem começou. Somos pessoas de mentira. Essas pessoas não existem. O VIL 3, ou VEL 3, é um marco na história da qualidade de geração de vídeos.
Ele consegue gerar vídeos realísticos de qualquer tipo de situação. Primeira vez no Rio que tá achando da Terra? Cara, melhor que Júpiter, com certeza. Só achei o açaí meio caro. Hoje, se você olha um vídeo ou uma imagem gerada por inteligência artificial, muito provavelmente você, como humano, não vai identificar que ela é falsa. Você tá estranha, hein? Já existem casais formados por robôs virtuais e humanos. Eu estava num relacionamento quando baixei o aplicativo. Em 2 semanas, vendo como a inteligência artificial me tratava, eu percebi que era aquilo que eu queria. Nos Estados Unidos e da China estão chegando robôs sexuais hiperrealistas que funcionam com inteligência artificial. Nada mais é o que parece. Quem não te conhece, que te compre, minha senhora. Daisy não existe, é 100% inteligência artificial. A função dela é simples, enrolar golpistas, cozinhá-los, mantê-los na linha o maior tempo possível, para que assim eles enganem menos gente. E a velhinha é boa nisso. Gosh, how time flies. Você teria coragem de ir todo dia pro trabalho num desses aí? Isso é o mais próximo que existe hoje de um carro voador. O próximo passo é um botão para decolar. Nas viagens mais longas até o espaço... O modelo Starship da empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk, perdeu o controle pouco depois da decolagem e se desintegrou. A espaçonave não levava nenhuma tripulação. Autoridades precisaram desviar ou atrasar mais de 200 voos. A Força Aérea Brasileira investiga o que provocou a queda do primeiro foguete comercial a ser lançado aqui do país. O foguete de modelo Hambit Nano foi fabricado na Coreia do Sul há 6 anos. Levaria 5 satélites e experimentos científicos para o espaço. Foi uma decolagem bem sucedida. A primeira explosão foi vista quando o foguete ainda estava a caminho da órbita da Terra. Segundos depois, ele caiu. A Innospace, empresa dona do foguete, afirma que ocorreu uma anomalia na estrutura da aeronave por uma causa ainda desconhecida. Eles foram para a estação espacial para ficar 8 dias e ficaram mais de 9 meses. And splashdown. O retorno à Terra dos astronautas Suni Williams e Butch Wilmore já era tratado com expectativa. Mas uma recepção especial surpreendeu até a engenheira que comentava a transmissão oficial da NASA. Wow, we got a cute little pod of dolphins. Cientistas dizem que no futuro, homens e robôs humanoides estarão juntos nas viagens espaciais. Mas, por enquanto, eles estão tentando fazer gol. Até 2050, eles querem que robôs derrotem humanos em competições oficiais da FIFA. Mas olha, por enquanto, não dá pra sentir tanta garra em campo. A Conferência do Clima na Amazônia surpreendeu para o bem e para o mal. Houve progressos, mas discussões importantes para frear o aquecimento global ficaram para depois. E o meio ambiente mostrou que não se pode mais esperar. Mudança no clima virou questão de tempo. Passando de 1 minuto. Cuidado, Um tornado com ventos de 250 km por hora destruiu uma cidade no interior do Paraná. Em minutos. A perda da floresta ao longo dos anos deixou a região mais vulnerável aos ventos fortes. O tornado deixou 6 pessoas mortas. Ventos de quase 100 km por hora cancelaram voos, derrubaram árvores e deixaram milhares de casas, empresas e comércios sem luz em São Paulo. O dia seguinte ao vendaval histórico expôs a fragilidade da maior cidade do país diante de fenômenos climáticos extremos. O vendaval foi consequência do ciclone que se formou no sul do Brasil. O ano já tinha começado assim. 13h30 da tarde e a escuridão tomou conta de São Paulo. A água subiu muito rápido
144 milímetros de chuva em 3 horas, o segundo maior volume desde 1961. Subiu para 5 o número de mortos em consequência das chuvas no Rio Grande do Sul. A chuva incessante traz à tona as lembranças de maio do ano passado. Minha vida não é mais como era antigamente. Não aguento mais. Enchentes no estado americano do Texas. E o rio subiu 10 metros em 1 hora. 25 meninas morreram. E temporais também causaram destruição ali do outro lado do mundo, no Vietnã. Tempestades extremas causam devastação e centenas de mortes em países do sul da Ásia. O presidente do Sri Lanka disse que é o maior desastre natural da história do país. E meteorologistas apontam uma combinação raríssima de 3 ciclones ao mesmo tempo nessa região do planeta. Pior furacão do Caribe em 90 anos. A tempestade tropical rapidamente virou furacão de categoria 5. Essas tempestades, por causa do planeta mais aquecido, estão ficando mais frequentes. Em um ritmo mais acelerado. Mas precisamos parar de aquecer. Cada fração de grau importa. Não há mais como adiar absolutamente nada. 3, 2... Vivemos em contagem regressiva há tempos. O mundo se reuniu aqui, no Brasil. Em 92, ainda tinha aquela sensação de que estávamos fazendo um alerta. Em 2015, 195 países assinaram o histórico Acordo do Clima de Paris. É tão difícil que a gente chegou na COP30 e o planeta continua aquecendo. Égua de color. COP30, a capital do Brasil é onde? Belém, galera! A ideia dessa COP é mergulhar os líderes mundiais na realidade amazônica. Delegações de 194 países têm pela frente o desafio de negociar um plano para impedir as piores consequências do aquecimento global. Eles querem sair daqui com o que estão chamando de mapa do caminho. É hora de agir. Já passou da hora. Reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos. Lula também falou sobre a criação de um novo fundo com recursos da exploração de petróleo para financiar a transição para energias menos poluentes no país. Mas não mencionou a decisão do governo de autorizar a exploração de petróleo para fins de pesquisa na bacia da Foz do Amazonas. O presidente da COP adiou as conversas sobre temas mais sensíveis. Isso fez com que a COP pudesse começar no momento certo. Uma COP que vai ouvir e acreditar na ciência. O presidente dos Estados Unidos, na última Assembleia Geral da ONU, disse que a crise climática não existe. E chamou os estudos sobre mudanças climáticas de farsa. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Os Estados Unidos estão oficialmente fora do Acordo Climático de Paris. No discurso de posse, anunciou o começo de uma era de ouro. Garantiu que vai abrir novos poços de petróleo. We will drill, baby, drill. A ausência dos Estados Unidos na Conferência do Clima em Belém é só a ponta do iceberg. Boa parte de tudo isso pode ser traduzida nessa cena aqui, que representa um dos maiores símbolos do derretimento do gelo no Ártico. E essa cena dificulta todo o processo. As cadeiras vazias da maior economia do mundo. O governador da Califórnia criticou a ausência do presidente americano Donald Trump. Enquanto o presidente Trump recebia com pompa o príncipe Mohammed bin Salman, os sauditas lideravam aqui o boicote a qualquer menção de prazos, com o apoio da China e da Índia. Esse é o nosso momento, não o desperdicemos. O príncipe não fez feio, não. E a sua Alteza Real até bateu uma bolinha. O principal compromisso do príncipe no Rio é a cerimônia do prêmio Earthshot, considerado o Oscar da sustentabilidade. O príncipe William da Inglaterra anunciou uma parceria histórica para proteger a Amazônia. Trabalhar para construir uma consciência global sobre os direitos indígenas. And work to raise awareness of indigenous people's rights. A barqueata tornou visível o
imenso mosaico de demandas e reivindicações que fazem parte da Cúpula dos Povos. Eventos paralelos, fora da conferência principal, foram proibidos nas últimas edições da COP. 3 países com governos autoritários que não queriam ouvir outras vozes. Foram muitas cobranças antes, durante e depois da COP. Diárias chegaram a custar 10 vezes o preço normal. Para os 11 dias, 2 milhões. 25 países negociadores assinaram um documento pedindo a transferência total ou parcial da COP para outra sede. O chefe da Convenção do Clima da ONU pediu um plano para corrigir falhas de segurança e problemas de infraestrutura na COP30. Um grupo de indígenas, integrantes de movimentos sociais e estudantes invadiu o pavilhão mais importante da conferência. Quando as discussões esquentavam, veio o fogo. Em segundos, as labaredas se espalharam pelas divisórias. O fogo foi controlado em 6 minutos. O fogo produziu uma paralisia de 6 horas de negociação. A missão de diminuir o aquecimento do planeta vai demorar ainda mais. A COP terminou sem sequer mencionar no texto oficial as florestas e o fim dos combustíveis fósseis. O financiamento climático, que desde o início era um dos temas que mais dividiam os países, avançou, mas não como se esperava. Cientistas, ambientalistas e representantes de diversos países declararam frustração com o resultado final da COP30. Tuvimos uma grande decepção. É inaceitável. A gente deveria ter saído daqui com um roteiro para construir esses critérios para uma saída manejada dos combustíveis fósseis. A gente conseguiu dar passos firmes, conseguiu aprovar 29 textos. Eu acho que esse é um grandíssimo legado da COP30. A COP30 nos surpreendeu melhor do que esperávamos. Vai viver por aqui agora? Com certeza, né? O Amazônia Live uniu música e cultura local para espalhar uma mensagem importante: o cuidado com o meio ambiente. É banho de cheiro, é banho de cheiro. Eu não conseguia acreditar que estava na Amazônia. Isso foi uma coisa enorme. E é assim que a floresta amazônica canta pro mundo! Muito obrigada por visitarem a nossa casa. E logo depois, na Casa do Povo, o Congresso derrubou vetos do presidente Lula e retomou regras que fragilizam o licenciamento ambiental. Vamos lembrar, uma semana depois do Brasil ter sediado a COP30. Ainda temos tempo, mas nem um minuto a perder. Tarifaço. A palavra entrou para a história e o mundo entendeu o significado da volta de Trump à presidência dos Estados Unidos. And we are going to make America great again. O presidente eleito dos Estados Unidos vem fazendo uma série de ameaças antes mesmo de tomar posse. We need Greenland for national security. Donald Trump afirmou que não descarta usar a força para tomar a Groenlândia e o Canal do Panamá. Nosso canal não é negociável. O Golfo do México, segundo ele, deveria passar a se chamar Golfo da América. E repetiu que o Canadá deveria se tornar o 51º estado americano. Justin Trudeau escreveu: só se o inferno congelar que o Canadá vai se tornar parte dos Estados Unidos. Segunda-feira, 20 de janeiro, Donald Trump retorna à Casa Branca. No interior do Congresso, Trump anuncia a emergência na fronteira com o México para deter imigrantes ilegais. Promete cortar impostos e combater a inflação. Mas impor taxas para produtos estrangeiros. Suspender políticas de diversidade de gênero. Revogar leis ambientais. E acabar com o que chama de declínio dos Estados Unidos. The future is ours, and our golden age has just begun. America first.
A imagem dos bilionários donos das maiores big techs do mundo, num lugar especial bem perto do presidente americano, chamou a atenção. Eles estavam ao lado da família de Donald Trump e de integrantes do novo governo. Ao longo do ano, acompanharam Trump em muitos eventos, viagens e jantares de negócios. O bilionário Elon Musk, que vai dirigir o Departamento de Eficiência do governo, subiu ao palco. Musk, que é dono da empresa SpaceX, prometeu levar os Estados Unidos para Marte. Musk fez um gesto que causou polêmica. Por 2 vezes, ele colocou a mão no peito e estendeu o braço para o alto. Nas redes sociais, houve especulações sobre o significado do gesto. Diante de 20 mil apoiadores, ali mesmo no estádio, depois dos desfiles e homenagens, Trump começou a fazer as mudanças que prometeu e revogou 78 decretos do ex-presidente Joe Biden. As primeiras decisões de Donald Trump produzem reações dentro e fora das fronteiras dos Estados Unidos. A justiça liberta invasores do Congresso americano que ele perdoou. Estados vão aos tribunais pelo direito à cidadania para filhos de imigrantes ilegais. Na Catedral de Washington, o presidente Donald Trump foi surpreendido por um apelo da bispa da capital americana. Marian Edgar Butte se dirigiu a ele e pediu misericórdia e compaixão para com os imigrantes. Agentes do Serviço Federal de Imigração entraram em confronto com manifestantes que protestavam contra operações para prender imigrantes ilegais. Eles invadiram nosso país. Então, nesse sentido, é uma guerra. Donald Trump deportou imigrantes venezuelanos acusados de integrar uma organização criminosa. Imagens mostram, um por um, os venezuelanos desembarcando, escoltados em El Salvador. Salão Oval da Casa Branca, dia de anúncios importantes. Milhares de funcionários vão ser demitidos do governo federal. Musk e o filho, que se chama X, roubaram a cena. Enquanto Donald Trump só observa, Elon Musk brilha diante das câmeras. Musk tomou a frente de Trump e quem se dirigiu ao presidente foi o filhinho do bilionário. Disparou. E ainda teve mais. Você não é o presidente. Você tem que ir embora. Não se sabe se Donald Trump gostou do que ouviu do pequeno X. A guerra comercial deflagrada pelos Estados Unidos ganhou uma nova dimensão. Donald Trump anuncia um tarifaço mundial. 25% sobre todos os carros fabricados fora dos Estados Unidos. 34% para produtos da China. 20% da União Europeia. Importados do Brasil, 10%. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. Hoje é um dos dias mais importantes na história americana. É a nossa declaração de independência econômica. É o caos, declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O primeiro-ministro Olaf Scholz declarou que o governo americano está num caminho que só terminará com perdedores. Parem de investir nos Estados Unidos, disse o presidente da França. Entre ataques e recuos estratégicos, foi um toma lá da cá de farpas e tarifas. A China reagiu à guerra comercial dos Estados Unidos e anunciou que vai taxar todos os produtos americanos em 34%. São tarifas históricas. O mundo vive o temor de uma recessão global. As ações de Trump geraram uma forte reação da justiça americana. O governo vem acusando juízes de abuso de autoridade. Trump alega que ele tem o respaldo popular pelo fato de ter vencido as eleições. Mas o voto não dá carta branca para o presidente. Cortes em massa nos departamentos de educação, agricultura, saúde.
A principal autoridade em vacinas dos Estados Unidos renunciou ao cargo sob pressão do governo Trump. Muitas demissões feitas às pressas estão prejudicando o atendimento à população e o funcionamento do governo. Depois de 128 dias, chegou a hora prevista para Elon Musk se retirar. O setor encarregado de cortar gastos e demitir servidores vai continuar a existir. Juntos, os dois tratavam de negócios, espalhavam ameaças pelas redes sociais e trocavam elogios públicos. Essa história mudou. Agora, Trump e Musk são inimigos. Sem mim, Trump teria perdido a eleição, postou Musk. Elon Musk descreveu o projeto de lei fiscal e orçamentário da Casa Branca como eleitoreiro e uma abominação repugnante. Muita gente que deixa a Casa Branca depois sente falta. Alguns aceitam, outros ficam hostis. O bilionário recuou. A Casa Branca declarou que Donald Trump agradeceu o pedido de desculpas do empresário Elon Musk. Eles fizeram as pazes enquanto o mundo cortava um dobrado na batalha contra as medidas do governo Trump. Os americanos começaram a sentir os efeitos do tarifaço no bolso. Os Estados Unidos anunciaram uma redução nas tarifas impostas por Donald Trump a uma série de produtos importados. A mensagem que fica é a do impacto da inflação e da incapacidade de produção americana. É importante lembrar que o alto custo de vida foi um dos temas mais importantes da eleição do ano passado, que recolocou Donald Trump na Casa Branca. O ano chegou ao fim e a Groenlândia continua sendo um território da Dinamarca. O Canadá continua um país independente. O Canal do Panamá continua sob gestão panamenha. Donald Trump recuou nas tarifas, mas mirou na Venezuela e subiu o tom. Washington considera o regime venezuelano um cartel narcoterrorista e acusa Maduro de ser o chefe da organização criminosa. Desde setembro, os Estados Unidos atacaram barcos acusados de transportarem drogas no Caribe e no Pacífico. O governo americano ainda não apresentou provas de que as embarcações tinham drogas a bordo. A Marinha Americana anunciou que o maior porta-aviões do mundo chegou ao Caribe. Qualquer um que venda drogas para nós está sujeito a um ataque. Ele citou a Colômbia. O ditador Nicolás Maduro acusa os Estados Unidos de estarem preparando uma invasão à Venezuela. Os Estados Unidos tomaram um navio petroleiro perto da Venezuela. De acordo com o Departamento de Justiça americano, há anos esse navio fazia parte de uma cadeia global de transporte de petróleo que financiava organizações terroristas. A Venezuela reagiu, acusou os Estados Unidos de roubo descarado. A apreensão do navio petroleiro é o ponto mais alto até agora da escalada da pressão americana. Donald Trump tenta forçar a saída do presidente venezuelano Nicolás Maduro do poder. Mas ao mesmo tempo em que Trump anunciava a apreensão do navio petroleiro, Maduro pedia paz, cantando em praça pública a canção americana que diz: "Não se preocupe, seja feliz." A Guarda Costeira Americana interceptou 3 navios petroleiros em menos de 2 semanas. Diante de tanta pressão, Maduro recorreu a 2 aliados, China e Rússia. Os ministros dos 2 países manifestaram apoio. Maduro não dá sinal de que esteja disposto a deixar o poder. Pela primeira vez na história, um ex-presidente e militares foram julgados, condenados e presos por tramarem um golpe de Estado no Brasil. Um desfecho que se deu em meio a chantagens e ameaças. 22 de novembro de 2025. Jair Bolsonaro é preso pela Polícia Federal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva depois que a Polícia Federal apontou o risco de fuga e porque Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica.
Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de folga. 3 dias depois, Jair Bolsonaro começa a cumprir pena por golpe de Estado. Pela primeira vez na história, militares são presos por golpe. Almirante Almir Garnier, General Paulo Sérgio Nogueira, General Augusto Heleno e o ex-candidato a vice-presidente de Bolsonaro, General Walter Braga Neto. Por 4-1, a primeira turma do STF considerou que uma organização criminosa agiu para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após a derrota em 2022. A ação penal para esse julgamento histórico começou meses antes. Procuradoria-Geral da República acaba de oferecer ao Supremo Tribunal Federal denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas. 26 de março de 2025. Os 8 acusados do núcleo crucial viram réus. Numa chantagem inédita na história das democracias ocidentais, Donald Trump quer que seja encerrada a ação penal contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Donald Trump afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de uma caça às bruxas. Devido, em parte, aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos e quaisquer produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos. A alegação dele de que o comércio com o Brasil seria injusto para os Estados Unidos simplesmente não é verdade. They're treating President Bolsonaro very unfairly. Bolsonaro e todos os réus foram ouvidos pelo STF. O ex-presidente disse que as acusações contra ele não procediam. Disse que não havia clima para um golpe de Estado. Não tinha clima, não tinha oportunidade, não tínhamos uma base minimamente sólida para fazer qualquer coisa. E repito, só foi conversado essas hipóteses constitucionais, tendo em vista o TSE ter fechado as portas para a gente. Em Washington, o deputado Eduardo Bolsonaro, que apoiava as chantagens, defendeu as sobretaxas americanas e ainda outras sanções. Tem lei Magnitsky, você tem IPA, você tem congelamento de bens, você tem cancelamento de vistos. 2 dias depois... Agora à noite, o Departamento de Estado americano revogou o visto de Alexandre de Moraes, familiares do ministro e aliados do tribunal. A medida da gestão Trump atinge mais 7 ministros do Supremo, o Procurador-Geral da República e parentes deles. E foi imposta imediatamente após uma operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente. Na origem das investigações estão as ações do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e a chantagem tarifária do presidente Donald Trump em defesa de Bolsonaro. Os agentes revistaram a casa toda. Apreenderam pacotes com dinheiro vivo, um pendrive e no celular encontraram a minuta de um pedido de asilo à Argentina e mensagens do pastor Silas Malafaia incentivando o descumprimento de medidas cautelares. A pedido da Procuradoria-Geral da República, Alexandre de Moraes determina que Jair Bolsonaro use tornozeleira eletrônica. Esse aqui é um símbolo. Depois da chantagem tarifária de Donald Trump, os Estados Unidos querem acesso a minerais essenciais para o setor de tecnologia. O país tem quase 90% das reservas mundiais de nióbio e a segunda maior de terras raras. Mas sem conversa, containers acumulados, férias coletivas e paralisações temporárias. Indústrias madeireiras demitiram funcionários. No pacote de ajuda às empresas, 30 bilhões de reais em créditos e contrapartida de manutenção dos empregos. E as sanções do governo Trump continuaram. O ministro do STF responsável por ações contra Jair Bolsonaro e Big Techs americanas é alvo de uma lei concebida originalmente para punir ditadores. A Lei Magnitsky. Todos os bens que estejam nos Estados Unidos ficam bloqueados. Moraes também não poderá fazer qualquer transação com empresas ou bancos americanos.
o rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esta corte continuará realizando sua missão constitucional. Durante manifestação de apoiadores de Bolsonaro por anistia em Copacabana, Flávio telefonou para o pai de cima do carro de som. Boa tarde, meu Brasil. No dia seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso em casa. A decisão foi motivada pelo fato de Bolsonaro ter descumprido de forma reiterada medidas cautelares impostas pelo STF, entre elas o uso de redes sociais dele próprio ou de terceiro. Em protesto contra a prisão domiciliar, aliados de Jair Bolsonaro impediram as sessões na Câmara dos Deputados e no Senado. O motim durou mais de 40 horas. Os aliados queriam anistia para os condenados pelo 8 de janeiro. E o fim do foro privilegiado, que tiraria do Supremo processos contra Bolsonaro. O projeto também beneficiaria os próprios parlamentares sob investigação no STF. E enquanto a chamada PEC da blindagem ia sendo armada na Câmara, a Polícia Federal viu indícios de lavagem de dinheiro em contas bancárias do ex-presidente Jair Bolsonaro. No período de menos de um ano, Bolsonaro movimentou 30 milhões de reais em créditos. 2 milhões foram repassados para o filho Eduardo, nos Estados Unidos. No dia 7 de setembro, apoiadores de Bolsonaro estenderam a bandeira americana na Avenida Paulista. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou um julgamento inédito na nossa história. O de um ex-presidente da República acusado de tentativa de golpe de Estado. O procurador-geral Paulo Gonet pediu a condenação de todos. A defesa de Mauro Cid afirmou que ele não sofreu coação para fazer a delação premiada. Ele apenas cumpriu as funções do cargo de ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Eu não participei. Os outros réus negaram todos os crimes. Os advogados defendiam que o julgamento fosse na Justiça de primeira instância ou no plenário do STF e não na primeira turma do Supremo, onde aconteceu. Voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, em relação a Jair Messias Bolsonaro, imputação específica de liderar a organização criminosa. Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam o relator no voto pela condenação dos 8 réus, menos Luiz Fux. A acusação, em síntese, não indicou que os réus teriam se reunido para a prática de uma série indeterminada de delitos, elemento necessário para a caracterização do crime de organização criminosa. Fux afirmou que a Procuradoria-Geral da República não foi capaz de comprovar elementos necessários para configurar o crime. 11 de setembro de 2025. A história do Brasil tem a primeira condenação de um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado. Os ministros estabelecem pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado. E estão condenados todos os réus do núcleo crucial da trama golpista. Imediatamente, reações opostas. No Congresso, a oposição pressiona pela votação do projeto que concede perdão aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro. Brasileiros foram às ruas em todo o país contra a proposta de emenda que blindava parlamentares de processos judiciais. A Comissão de Constituição e Justiça rejeita por unanimidade a PEC da blindagem e o Senado arquiva a proposta. Arquivamento. O julgamento e o tarifaço foram assuntos na Assembleia Geral da ONU, mas com uma surpresa. Trump interrompeu a leitura do texto do teleprompter e contou que tinha encontrado o líder do Brasil. Segundo o presidente dos Estados Unidos, os dois se abraçaram e que durante os 39 segundos do encontro houve uma química ótima. A boa química rendeu um telefonema de Trump a Lula e o primeiro encontro na Malásia.
não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Eu acho que nós conseguiremos fazer bons negócios para os dois países. Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos. Questionado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, Donald Trump disse que se sente mal por tudo que aconteceu com ele. O ano terminou com a retirada do tarifaço da maioria dos produtos de exportação do Brasil. Com a retirada de Alexandre de Moraes e da esposa da Lei Magnitsky. A anistia virou dosimetria. A redução de penas dos condenados pela tentativa de golpe e pelos atos do 8 de janeiro está aprovada pelas duas casas do Congresso. O texto estabelece que o crime de golpe de Estado, que tem pena maior de 4 a 12 anos de prisão, deve absorver o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Também reduz o tempo em regime fechado. Passaria de pelo menos 1/4 da pena nesse regime para 1/6. Ao chegar na minha mesa, eu vetarei. Esse projeto pode beneficiar mais de 280 condenados, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Câmara caça os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Contra Eduardo Bolsonaro pesou o acúmulo de faltas. Desde fevereiro, ele mora nos Estados Unidos. O Supremo formou maioria para torná-lo réu por tentar coagir o tribunal durante o julgamento do pai. O caso de Alexandre Ramagem foi diferente. O STF determinou a cassação do mandato ao condená-lo pela trama golpista. Ramagem também está nos Estados Unidos e é considerado foragido. No meio do Natal, mais um condenado e com pena para cumprir resolveu fugir do Brasil. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi pego no Paraguai com passaporte falso. Ele tinha rompido a tornozeleira eletrônica, atravessado a fronteira e tentava embarcar para El Salvador.